R-Lens Produtora. Olá, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que está chegando aqui no Crente Podcast. Está começando mais um episódio para a honra e glória do nosso Deus. Quero convidar você já a curtir, comentar, compartilhar, porque o episódio aqui vai ser espetacular. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que é sensacional. Vocês vão conhecer ele. E antes de eu chamar ele aqui para vocês conhecerem, eu quero que você anote aí na sua agenda a nossa programação do Crente Podcast, que é todas as segundas, quintas e sábados nós temos vídeos novos aqui no canal e as quartas-feiras o programa Nova Mulher. Então, se inscreva no canal, participe aí nos comentários aí, diga o que você está achando dos testemunhos, dos temas a qual nós estamos trazendo aqui e se inscreva para quando sair vídeo novo você ficar sabendo aí, tá? Então, o podcast hoje vai ser diferente, vai ser a primeira vez que nós vamos falar especificamente de oração. Você que se sente aí, você que não tem constância na oração, você que se sente fraco, sente que a sua oração não é ouvida, né? Ficar procurando o profeta aí de Deus e não tem fé na sua própria oração, né? Não sabe como orar, tem dificuldade, né? Então fica até o final, porque esse podcast, o conhecimento que você vai obter aqui vai mudar a sua vida espiritual para sempre, amém? Então fique aí, não sai daí. E o meu convidado de hoje é o professor Magno Paganelli. Tá? Ele é escritor com mais de 450 mil livros vendidos, professor e pós-graduado pela USP, membro e diretor da Academia Paulista Evangélica de Letra, 8 prêmios de literatura como escritor e editor. Olha, até cansei. Meu Deus do céu. E é um prazer enorme receber aqui Magno Paganelli. Seja bem-vindo, meu. Muito obrigado. Professor Magno, né? Vamos chamar de professor. Eu sou Magno, fica à vontade, Rafael. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela confiança em me trazer aqui para falar para a sua audiência, que é seleta, é enorme, e espero que de alguma forma eu dê uma contribuição para desenvolver esse tema que a gente vai falar hoje e outros que surgirem no meio do caminho, né? Sim, hoje nós vamos falar de oração. É um prazer receber o senhor aqui. A primeira vez que eu te conheci aqui através do teu livro, né, que o senhor escreveu, é o livro A Oração de Deus, A Oração que Deus Responde. Esse é o livro que o Magno Paganelli escreveu, e tem também o Caminhando com Deus Pai. Que é um devocional. Então são esses dois livros aqui. Mas hoje nós vamos falar desse aqui, que é A Oração que Deus Responde. Gente, eu achei esse livro sensacional, muito maravilhoso mesmo. E o que te motivou a escrever esse livro, professor? A oração é um tema que, independente da denominação que o cristão seja membro, a oração está presente. A vida cristã ela é pautada pela oração, pela comunhão, pela evangelização, pela pregação. Então tem algumas coisas na fé cristã que todo cristão assimila e entende que faz parte. E eu escrevi um livro sobre esse tema. Era um livro pequenininho. Quando ele lançou a primeira vez, ele tinha 72 páginas. Fiz poucos exemplares e vendeu muito rápido. Vendeu em 2 meses, acho que 500 exemplares. Eu entendi que as pessoas tinham gostado do tema. O que eu fiz? Aí eu incrementei o livro, ele foi para quase 200 páginas. Aí eu ampliei, coloquei apêndice, coloquei recursos para trabalhar em grupo. Tanto que ele é um livro que pode ser usado em grupo, em estudos em grupo, né? Porque ele tem recursos para memorizar, perguntas, respostas, né? E a pessoa trabalha em grupos, por exemplo, na escola dominical. Se quiser adotar o livro numa classe de escola dominical, ou quem faz culto doméstico também pode adotar. Então a motivação foi essa. Eu escrevi sobre oração, que é um tema que a gente não tem como contornar. Nossa relação com Deus é a base da oração.
E a gente tem uma comunhão com Deus, né? Todo cristão tem uma comunhão com Deus. Essa comunhão, ela passa pela palavra de Deus e pela oração. Não tem como escapar. Não tem outro jeito de ter comunhão com Deus a não ser por esses dois lados, né? Pela palavra a gente descobre quem Deus é, o que Ele espera de nós e como nos relacionarmos com Ele. E pela oração, a gente tem comunhão com um Deus que é vivo, um Deus que interfere na vida da gente, interfere na história, né? E se relaciona com toda pessoa que buscá-lo, né? Então, essa foi basicamente a oração. E, no segundo momento, como eu disse, quando eu vi que as pessoas tinham respondido positivamente para o livro, né? Com aquela tiragem saindo rápido, então eu acabei ampliando o livro, dando mais recursos para ver se auxiliava as pessoas também a entenderem um pouco mais sobre a oração. Que tem muita dúvida, tem muita gente que tem muita dúvida. Tem gente que tem medo de orar, tem pessoas que já disseram assim, eu não sei o que falar para Deus, e a pessoa fica escolhendo palavras, né? Isso está errado, não é assim. Então, o negócio é simples. E é essa simplicidade que eu procurei mostrar no livro. Bom, realmente essas dúvidas são constantes, né? Inclusive para quem já é crente há muitos anos ainda tem essa dúvida, né? Mas muito importante essa questão aí. Mas eu queria começar a fazer uma pergunta pro senhor, pra gente esmiuçar aqui, pra gente discorrer. Tem pessoas que oram e sentem que a sua oração não foi ouvida, né? E constantemente ora. Existem coisas que impedem a nossa oração de chegar a Deus? Como que a pessoa pode compreender isso? Ela pode analisar, pode olhar para a vida dela, o que ela precisa analisar, pensar na oração que ela está fazendo para que a oração dela seja ouvida? Bem, eu vou assim já atropelar o processo todo. A oração que Deus responde, muitas vezes as perguntas, a pessoa quer saber que oração que é essa que se faz, né? Todo mundo que ora quer resposta das orações, certo? Sim. A gente não ora por desencargo de consciência. Até tem gente que ora por desencargo de consciência e nem acredita que Deus ouve. Mas assim, estamos falando de gente normal, gente séria, que quer a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela vem... o segredo está lá no capítulo 5 de 1 João, primeira carta de João. Ele fala que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, né, Deus nos atende, né, Deus nos ouve. Ele usa a palavra ouvir. Agora, é claro que Deus ouve todas as orações, né? Agora, Deus atende todas as orações? Aí tem uma diferença muito grande. Quando eu me converti, eu vim das drogas. E eu estava devendo para traficantes. E tinha traficantes ameaçando entrar na minha casa, bater no meu pai, na minha mãe, levar a televisão, geladeira para pagar as dívidas de droga que eu tinha. E eu ia para as igrejas, eu ouvia os pastores dizendo assim, tudo que você pedir oração, em nome de Jesus, Jesus vai atender. Qual foi a oração que eu fiz? Senhor, mata os traficantes em nome de Jesus, amém. Ué, o pastor não ensinou que era assim? Sim. É só pedir em nome de Jesus, era como se fosse um abacadabra, é como se fosse um mantra, uma chave que abre qualquer porta. Sim. E eu orei assim, não tenho vergonha de dizer, Senhor, mata o traficante em nome de Jesus, amém. Um dia Deus me mostrou que a vontade de Deus era que o traficante se convertesse, não que ele morresse. Então eu entendi que a oração estava sendo feita de maneira errada. O em nome de Jesus não pode ser usado indistintamente. Sim. Aí com o tempo eu fui aprender, né, lendo a Bíblia, por isso que eu falei, a leitura da Bíblia e a oração são duas faces da mesma moeda. Fui aprender com João que se orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E João fala assim, se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que receberemos as petições que lhes fizemos. Então, se nós orarmos, vamos pensar no que João escreveu. Se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir e vai nos atender. E nós vamos ter, então, certeza, segurança de que as nossas orações serão respondidas. Qual é a próxima pergunta que eu devo fazer? Qual é a vontade de Deus? Porque se eu orar a vontade de Deus, Ele vai me atender, então eu preciso entender a vontade de Deus para orar a partir dessa vontade. Então, se eu sei que Deus quer que eu haja de maneira A, eu não vou agir de maneira B e não vou orar de maneira C. Eu vou agir de maneira A e vou pedir de maneira A e Deus vai responder dentro daquele padrão A. Entendeu? Porque essa é a vontade de Deus. Então, aí é que está aí a gente vai eliminar, por exemplo, problemas da seguinte natureza, da seguinte ordem.
Eu posso orar pedindo para ficar rico? Posso, nada me impede. Pode. Eu posso pedir um bom carro, uma boa casa, posso pedir para ficar milionário. Mas essa é a vontade de Deus para mim? Aí eu já não sei. Talvez não seja. Então, o importante é entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus quer de você como ser humano, como cidadão, como homem, como mulher, como cônjuge, como pai ou como mãe, como ministro na casa de Deus, como obreiro, seja lá o que for, na sociedade. E aí, então, orar para que a vontade de Deus seja feita. Por exemplo, muito cedo na minha fé cristã, eu me converti aos 24 anos, muito cedo eu entendi que Deus tinha um ministério na área da escrita e do ensino. Então, eu não vou orar a Deus falando, poxa Senhor, a minha voz é uma voz de taquara rachada, me dá uma voz mais ungida, tenor, um baixo, porque isso não vai influenciar no meu ministério. Isso não vai me ajudar a escrever livros nem dar aula. Eu vou pedir o quê? Palavra de ciência, palavra de conhecimento. Vou pedir que o Espírito Santo ilumine meu entendimento quando eu ler um livro. Vou pedir para que o Espírito Santo me dê graça e autoridade quando eu for ensinar a palavra, quando eu for escrever um texto. Por quê? Deus não me chamou para escrever e para dar aula? Sim. Então, eu vou estar orando contra a vontade de Deus se eu pedir outra coisa. Senhor, faz de mim um apresentador do Pod Crente. Não! Essa é a vocação do Rafa. Faz de mim um técnico, o dono do estúdio para produzir. Não, isso é a vontade de Deus para o técnico. Não é para mim. Eu vou orar para quê? Para que eu tenha entendimento, para quando eu ler a Bíblia eu possa entender melhor a Bíblia, ter maior clareza do texto e ter graça, habilidade para ensinar, ao ponto de todas as pessoas que me ouvirem poderem entender, desde uma criança, um adolescente até um adulto, uma pessoa bem formada, uma pessoa sem cultura nenhuma, sem estudo. Aí eu vou estar orando a vontade de Deus. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai derramar a sua graça. Deus vai abençoar poderosamente o meu ministério. Então você falou aí, eu publiquei 37 livros, esse ano saem mais 2 livros inéditos, 8 prêmios, quase 500 mil de livros vendidos. Você acha que Deus ouviu as minhas orações ou não? Claro, com certeza. Claro, com certeza. Eu não fiz letras. Eu não estudei letras, não fui fazer faculdade. Deus me falou que eu seria escritor. E eu investi nisso, porque eu acreditei nessa vocação. E fiz as minhas orações em cima disso. Eu não pedi outra coisa para Deus, senão que Ele abençoasse. E aí fui colocando, pedindo, ó, eu preciso de um dom para isso, eu preciso de um dom para aquilo, eu preciso melhorar isso, eu preciso de um livro, eu preciso entrar nesse curso, eu preciso estudar com esse professor para poder aprender, eu preciso ter mais clareza na hora de falar. Eu preciso ter sensibilidade quando eu for tratar com um aluno, uma classe, por exemplo, uma classe na igreja. Eu dou aula em faculdade, dou aula em seminário, dou aula em igreja. Às vezes na igreja você vê, tem uma mulher sentada, é uma dona de casa sentada. Eu já tive essa experiência em escola dominical. Eu fui superintendente de escola dominical na Assembleia de Deus Bom Retiro. Na época tínhamos 450 alunos na escola dominical. Eu tinha lá uma empregada, uma mulher dona de casa, que sentava do lado de um engenheiro do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uma mulher com pouco conhecimento e um homem com muito conhecimento. E eu tinha que ensinar a mesma lição, o mesmo conteúdo, para os dois, sem desmotivar nenhum dos dois e sem esnobar nenhum dos dois. Percebe? Então, aos poucos eu fui entendendo isso, fui orando e Deus foi abençoando e a gente chegou até onde estamos, graças a Deus. Nossa, meu Deus do céu. Mas professor, assim, vamos falar assim de oração rápida, né? Porque muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, ora por mim porque tá acontecendo isso na minha vida, e às vezes a pessoa quer que você ore ali, que as coisas aconteçam rapidamente. Às vezes é uma coisa urgente, que você está num desespero ali, alguma situação que está ocorrendo na vida da pessoa. Essa oração, ela precisa ser específica, ela tem que ser diferente. Como que a gente deve orar dessa forma? Eu já vejo um problema já de cara. Eu já li a Bíblia algumas vezes. 13 vezes. 13 vezes? 13 vezes. Só alguns. Entendi. Bom. Você não encontra as pessoas pedindo para outras orarem por elas. Me fala alguém na Bíblia que foi pedir oração para outra pessoa. Ninguém. Me fala uma do Antigo e uma do Novo Testamento. Vou pedir pouco. Uma do Antigo e uma do Novo Testamento. Você não lembra. Por quê? Não é a prática.
Se Deus é um Deus que quer comunhão com o homem, por que que eu preciso pedir para outro orar por mim? O que que Deus quer? Deus quer que você ore diretamente a Ele. Deus não está impedido de nos atender e de nos ouvir. Veja Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe. Imagina a cena. Um lugar apertado, fedido, cheio de água, cheio de algas. E ele fez uma oração no ventre do peixe. Ele falou assim, correntezas do inferno me cercaram, laços de morte me rondaram, e do profundo do abismo eu levantei a minha voz a Deus. Agora, se ele fosse... Tem algumas denominações evangélicas que só pode orar se for de joelho, né? Sim. Imagina se Jonas fosse dessas igrejas, ele estava lascado, né? Porque não dá para ajoelhar no ventre do grande peixe. Claro. Então ele orou como? O peixe estava nadando lá e ele se debatendo e orando. Sim. Você falou de oração rápida. Leia o primeiro capítulo de Neemias. O livro todo de Neemias apresenta isso, mas no primeiro capítulo ele tem lá. O rei chama ele faz uma oração de meio versículo, de um versículo. A oração dele era rápida, por quê? A autoridade do rei era muito grande. Era perigoso você desobedecer o rei. Ele podia mandar matar, podia mandar prender. Sim. Né? Não lembra? José do Egito não ficou preso com o copeiro e o padeiro? Né? E Neemias ali, quando o rei chamou ele, Neemias estava triste porque ele ficou sabendo que Jerusalém tinha sido destruída. E o rei percebeu a tristeza dele e chamou ele. Ele fez uma oração rápida. Senhor, alguma coisa mais ou menos assim. Senhor, toma minha boca e me usa para falar com ele. Amém. Pronto, acabou. Ele não deve ter falado mais do que isso. Uma oração rápida. Mas Deus ouviu? Não só ouviu, como o abençoou, abriu as portas, o rei autorizou ele voltar para Jerusalém, deu recursos para ele, deu segurança, colocou à disposição dele um exército para protegê-lo, a volta para Jerusalém, e Neemias voltou e coordenou, né? Sim. Encabeçou a grande reforma que foi feita lá nas muralhas e tudo mais. Todo mundo sabe a história, né? Mas foram orações rápidas. Todo o livro de Neemias mostra assim, uma linha, um versículo, é uma coisa muito rápida. Mas ele não pediu para ninguém orar, nem tinha tempo. Sim. Né? Então ele orou diretamente a Deus. A gente é que criou essa cultura de ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade. Claro, a Bíblia fala, orai uns pelos outros, né? Sim, sim. Mas essa prática de faz uma fila enorme para orar, o pregador está cansado, o cara prega 1 hora, aí depois ainda tem que orar por mais 1 quilômetro de gente. Então isso daí não tem na Bíblia, né? Já deu a palavra, ainda você quer... Eu já vi pregador que não ora não, tá? Tempo dera, né? Você fala 1 hora, você tá cansado. Pregador que não ora, depois do culto eu não vou orar. Você vai... já recebeu a palavra, vai pra casa. casa. Se o pastor já orou lá no púlpito, aí ele desce do púlpito, a pessoa vai pedir oração, mas então aquela oração que ele fez lá em cima não vale? É difícil. Então as pessoas têm uma falta de entendimento do que é oração. Aquela oração lá em cima valeu. E outra coisa, você não tem pastor também? Tem pastor também na igreja, né? Seu pastor é seu pastor, né? Exato. Precisa ser o de fora. O de fora, Deus está atendendo melhor o que vem de fora? Não, é irmão como nós, é o mesmo corpo, é o mesmo Cristo, é a mesma fé. Mas nesse caso aí, uma dúvida que eu tenho, professor. No caso desses personagens da Bíblia que o senhor citou, eles tinham uma comunhão com Deus ali, né? Alguém que não tenha comunhão com Deus, assim, não seja constante na oração. Tem que ser. Aí vai fazer uma oração rápida, e aí? Tem que ter a comunhão, porque se nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos que estar conectados com o corpo. Se não estamos conectados, a gente está o quê? Desmembrado. A gente é um membro amputado. E não somos membros amputados, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, mesmo que a pessoa ore rápido, como você falou, às vezes a pessoa não tem força para orar, né? Então, já temos um motivo de oração. Senhor, eu preciso de força para orar. Né? Às vezes a pessoa consegue orar 3 minutos, 5 minutos. Ok. Deus está ouvindo essa oração também. Então comece com 3 minutos, comece com 5 minutos. Comece pedindo a Deus para que dê graça, para que dê força, para que oriente as orações. Orar para poder orar é uma oração válida. Senhor, eu quero orar mais, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero ter prazer em estar aqui na sua presença. De joelho, deitado, sentado, isso não importa. A Bíblia não estabelece um padrão. A pessoa tem igreja, como eu falei, tem igreja que só aceita oração se for de um jeito. Mas isso não tem uma base bíblica para defender esse tipo de posicionamento. Você ora como você quiser.
né? E aonde você quiser. Está na rua, está no trânsito, está na escola, na faculdade, no trabalho, está em casa, está comendo, está andando, está indo no mercado, pode estar fazendo oração. Às vezes eu estou indo para academia, eu faço oração indo para academia. Eu paro meu trabalho em casa, eu trabalho em casa e vou para academia. 10 minutos a pé. É um tempo de oração. Então, você começa a orar e sai um pouco do próprio mundinho, né? De pedir coisas apenas para si. Intercede pelo Crente Podcast. Já está aí um tema de oração. Intercede. Isso aqui é uma ferramenta de Deus. Então, ora pela técnica, para que não dê problema na parte técnica, para não dê problema na hora de subir o vídeo, para não dê problema, não trave o canal, para que o apresentador tenha habilidade para lidar com os entrevistados, para que os entrevistados tenham a clareza e a sensibilidade de entender a necessidade do público, que o Senhor abra as portas para que outras pessoas compartilhem, curtam, engajam, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ministério. Tem tanto motivo de oração. Você falou agora há pouco que vai trazer gente de outro país, já trouxe gente de outro país. Peraí, vamos orar pelos ministérios das pessoas que estão fazendo missão na Angola, na Europa. Você falou Canadá, tantos, Áustria. Então tem gente na América do Norte, tem gente na Europa, tem gente na África, tem gente na Ásia, no Oriente Médio, na Oceania, na América Latina. Então os missionários, olha o tema aí, né? Senhor, abençoa os missionários, as famílias deles estão passando dificuldade, prepara alguém para cuidar deles, para protegê-los. Estão em países, muitas vezes, são países que perseguem cristãos. Abençoa os programas de televisão, programa de rádio, o pastor local, tem muita coisa. O pessoal que trabalha em penitenciária, pessoal que faz evangelização e capelania hospitalar, evangelista. Ainda tem gente que distribui folhetinho na rua. Senhor, abençoa aquela irmã que está entregando folhetinho. Tomara que a pessoa entenda quando lê aquele texto. Abençoa os livros do pastor Magno, possam ser lidos e compreendidos. Então tem muito tema para... Vamos falar para política? Vamos para a política, né? O país está sendo aí... tem uma situação complicada na política brasileira, no Supremo, né? Envolvendo igreja. Pronto, vamos orar por isso também, né? Pelas relações internacionais. Então, assunto, Rafa, não falta. A pessoa só não ora se ela não quiser. Né? E não há quem não tenha um problema pra você orar a Deus ali, né? Pela sua casa, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo tio, né? Toda igreja tem um caderninho de oração, né? É verdade. Um caderninho de oração, então pega o caderninho, tira uma foto e ora, coloca no coração, vou orar por esse grupo. Tira uma foto do caderninho de oração, ou se não da família mesmo, por salvação dos vizinhos. Bacana. O senhor acredita que a falta de conhecimento da palavra, como o senhor estava falando de a gente saber orar, mas a gente tem que entender a vontade de Deus. A falta de conhecimento da Bíblia, da palavra, ela também dificulta a gente entender essa vontade de Deus para nossa vida também? Sim, porque a palavra, ela revela quem Deus é, né? Através de Jesus, né? Jesus Hebreus capítulo 12 diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Então você quer entender quem é Deus, você precisa olhar para Jesus. Mas como é que eu olho para Jesus? É pela palavra. Jesus disse, é a palavra de Deus, né? São essas palavras que testificam a meu respeito. As escrituras testificam a meu respeito, né? Ele falou isso para os judeus, né? Vocês estudam a palavra porque pensam que nelas vocês encontram a vida eterna. E são elas que testificam a meu respeito, mas vocês não querem vir até mim. Então, para ir até Jesus, você precisa estudar a palavra, porque ali a palavra é como uma placa que aponta para onde Jesus vai. Jesus disse isso. Elas testificam a meu respeito. Elas apontam para mim. Você vai para a praia, você entra na Imigrantes, você vai para Guarujá. Você entrou na Imigrantes, daqui a pouco você vai ver uma placa lá. 63 quilômetros. Guarujá, 63 quilômetros. O que você faz? Você encosta e fica olhando para a placa e achando bonito a placa? Não. Não, você vai ali. Você continua em frente. Isso. Está escrito 63 quilômetros. Você vai andar mais 63 quilômetros. Então, a relação da palavra com Jesus, ela é assim também. A palavra, ela é a placa. Ela diz, vai nessa direção que você vai encontrar Jesus. Jesus falou, vocês estudam a Bíblia porque pensam que nela você tem a vida eterna. E são elas que testificam a meu respeito. Mas a vida eterna está em mim. Então é preciso ir até Jesus. Então, se eu não leio a palavra, eu não entendo quem é Jesus, o que ele quer fazer, o que ele faz,
quais são os meus limites, qual é o meu papel nessa coisa toda. Eu vou dar um exemplo. Tá. Logo que eu me converti na Assembleia de Deus, igreja pentecostal, e eu ia no ciclo de oração, sempre ouvia profecias, promessas de que Deus ia me abençoar, ia abrir portas e tudo mais. As coisas iam mudar. A minha vida estava enroscada, vindo das drogas, o tráfico e tudo mais. Estelionato. Isso eu ouvia, quanto mais eu ouvia esse tipo de profecia, mais as coisas pioravam. E eu era bem novinho convertido. Um dia eu fiquei invocado. Novo convertido é uma benção, né? Eu ajoelhei lá no meu escritório, tinha um escritóriozinho lá na casa do meu pai, onde eu fazia meus trabalhos de arte final. Dobrei o joelho e falei, olha, Senhor, é o seguinte, o Senhor está falando aí, está usando os vasos, dizendo que vai me abençoar e tal. E as coisas só estão fechando, as portas só estão fechando para mim. Então, se em 24 horas o Senhor não resolver pelo menos uma boa parte dos meus problemas, eu posso não desviar, mas também não vou fazer mais obra, não vou dar testemunho, não vou mais pregar, não vou fazer mais nada. Né? Olha que autoridade que eu tinha, né? O prazo que eu dei para Jesus vencia na noite seguinte, num culto, era conhecido como culto da irmã Toninha, lá na freguesia do onde eu morava. Essa mulher foi curada do câncer e ela abriu a casa dela para fazer culto. Dava 200 pessoas no culto dela, ficava gente na calçada. Era uma loucura, porque todo mundo queria ir para ver a mulher que foi curada e receber oração. Naquela noite pregou o pastor Djalma do Avivamento Bíblico, Igreja do Avivamento Bíblico, lá de Santana. Um negrão elegante, todo posudo, fala muito bem. Ele pegou uma mensagem que era a seguinte, ele falou assim, eu vou falar sobre o que é o evangelho e o que é ser evangélico. Então, na primeira parte da mensagem, ele falou o que era o evangelho. E quando ele foi começar a segunda parte, ele começou assim, ser evangélico não é você dobrar o joelho na sua casa e dizer, olha, Senhor, se em 24 horas você não resolver o meu problema, eu posso não desviar, mas a sua obra eu também não vou fazer. Ou seja, ele disse exatamente o que eu tinha orado a Deus. Eu fiquei pequenininho naquele dia, né? Porque eu entendi que a minha oração tinha sido uma oração ridícula, desprezível. Imagina eu dar prazo para Deus, imagina eu dar ordem para Deus, não existe isso, né? Então, quando a pessoa não entende quem Deus é, que Deus é soberano, é o Criador, onipresente, onipotente, onisciente, Ele é o dono da eternidade, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Se você não entender isso, você não vai se colocar no seu lugar. Deus está no lugar dele, a gente tem que entender que a gente é criatura, a gente é dependente de Deus. Então, se você não entende isso, não tem como você orar e ter sucesso. Entendeu? Então, é preciso ler a Bíblia para poder orar melhor? Sim, você precisa saber quem Deus é. Para se colocar no seu lugar e tentar entrar na missão de Deus. Porque Deus é que tem uma missão. Eu não tenho uma missão nenhuma aqui, eu não vou salvar ninguém, nem você. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, quem pode nos salvar é Deus. Ele, por uma graça e misericórdia, nos convida para participar da missão dele. Quem tem uma missão é ele. Né? Nós somos aí seus discípulos, nós estamos na caminhada com ele, mas quem tem todo o poder é Jesus. É porque hoje está muito em alta, né? A gente fala muito sobre Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, que Deus é Pai, e às vezes a gente fala, ai, meu paizinho, e a gente se coloca meio como coitado, né? Que nosso Pai faz tudo por nós, e realmente Deus, ele é Pai. Só que a gente esquece, que o senhor falou, né? Que Deus, ele não é só Pai, né? Não. Ele é muito mais que isso, né? Muito mais do que isso, né? Deus é um ser completamente outro, né? Como dizem os teólogos, né? Ele é completamente outro. Ele nem é alguém da nossa categoria. Vai dizer, Deus é homem, Deus é mulher. Deus é macho, Deus é fêmea. Deus é Deus. A categoria de Deus é outra. Não é definida por masculinidade e feminilidade. Não é definida por gênero. Deus não tem gênero. A gente chama ele de pai, as pessoas... Jesus chamou de pai, de senhor... Mas tem exemplo, Davi falou assim, o Senhor me gerou. Ora, quem é que gera? É o homem ou a mulher? Na nossa cultura, é a mulher que faz a geração. Sim. Mas Davi disse que Deus gerou ele. Jesus disse que quando queria juntar os judeus, como a galinha junta os seus pintinhos. Olha aí, isso é o quê? É uma analogia, uma comparação. Mas Deus não está sendo dito que Jesus não estava dizendo que Jesus era uma galinha,
nem que ele era fêmea. Davi também não estava dizendo que ele era fêmea porque gerou. Deus é um ser diferente, ele não está preso às nossas categorias de gênero. Sim. Essas discussões estúpidas que a gente vê hoje, né, nas redes sociais, né, do politicamente correto. Deus não está enquadrado nesses rótulos que a gente criou. Sim, sim. Ele é homem ou mulher? Numa coisa nem outra, ele é Deus. Deus é um ser diferente da nossa categoria. Está muito além do nosso entendimento, né? Nem macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher. Deus é Deus. É um ser de luz. Deus é amor. João escreveu isso. Deus é amor, né? Glória a Deus. Professor, vamos lá, né? Continuando. Estamos indo. Se nós tivéssemos tanta vontade de comer, vontade de orar, como a gente tem de comer, a gente já teria fazido fogo descer do céu, né? Então, vamos ser sinceros, né? Eu tô sendo até aqui. Vamos ser sinceros, nem sempre a gente tem vontade de orar todos os dias, né? Mas há casos até extremos de pessoas que não têm vontade de orar. Como fazer com que a oração ela seja prazerosa e não uma obrigação, né? Porque, eu vou ter que orar porque se eu não orar, alguma coisa de mal vai acontecer comigo. Então eu tenho que estar aqui, né? Mas que seja uma coisa prazerosa para nossa vida. Duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. Primeiro, a vida nossa de fé, a nossa vida cristã, a nossa caminhada de fé, ela nunca vai ser uniforme em nada. Vai ter dia que você não está a fim de orar mesmo. Vai ter dia que você não está a fim de jejuar. Mas vai ter época que você vai querer. Né? Vai ter época que você vai orar 1 hora por dia. Vai ter época que você mal vai fazer uma oração agradecendo antes de dormir. Né? E é assim mesmo. Por quê? Porque nós somos instáveis. É próprio da nossa natureza. Porque também a pessoa pode se ajoelhar ali, tá orando, mas a cabeça está no problema, a cabeça está na doença, está no boleto que vai vencer amanhã. Então também não é uma oração que vai resolver o problema de ninguém. E a gente precisa entender que nós somos assim. Nós somos instáveis e Deus sabe disso. Então a gente não vai enganar Deus. Sim, né? claro. Vou ficar aqui 15 minutos orando só para cumprir uma tabela. Não tem tabela para cumprir. Então, isso que acontece provoca um mal-estar na hora da oração. O bom é você orar quando tiver vontade de orar mesmo. Agora, como é que eu vou orar quando eu tenho vontade? Se orar é uma coisa difícil. Você tem que ter prazer em Deus. Né? Primeiro, tem que entender que Deus te salvou, te livrou, está te abençoando, está cuidando de você. Né? Então, se a pessoa não tem gratidão, se ela não consegue ser grata a Deus por isso, aí ela já tem um problema grave porque ela não entende qual é o papel de Deus na vida dela, ela não entendeu a importância do que Deus fez na vida dela, o que é a morte, a ressurreição, o tanto que Jesus sofreu. Então, a pessoa precisa ter o entendimento mínimo a esse respeito. Então, ela vai ser grata a Deus e isso deve dar um prazer. Eu tenho, por exemplo, segunda-feira eu estava falando numa igreja e dando até o meu testemunho, e o tema era Forjados por Deus, Homens Forjados por Deus. Era um grupo de homens da igreja. E aí eu contei meu testemunho e falei das coisas que eu recebi dessa forja, desse tempo que eu passo na presença de Deus. São 34 anos, eu me converti, fiz 34 anos agora, na terça-feira. Eu aprendi a ser inquieto, porque eu sempre acho que Deus tá para fazer o melhor através do meu texto, então eu acho sempre que eu ainda vou escrever o melhor texto da minha vida, e eu fico orando a Deus, Senhor, o que é para eu escrever? Qual é o problema que eu preciso abordar? O que eu preciso pesquisar? Onde é que está? É uma frase que eu vou escrever? Uma postagem? É um vídeo? É uma pregação? É uma aula? Então eu sempre acho que eu ainda preciso fazer algo para Deus. Então eu aprendi nesses anos a não ficar acomodado. A segunda coisa é a confiança em Deus. Porque se Deus me salvou, cuida de mim, perdoa os meus pecados, conduz a minha vida, me deu uma profissão, por que eu vou ficar desesperado? Ele tem cuidado até aqui, tem dado certo até agora, os resultados são aí. Na apresentação você falou o meu currículo, isso aí tudo é obra de Deus. Se fosse por mim, eu teria seguido outra carreira. Né? E terceiro é a gratidão. Eu moro num apartamento que tem uma sacada, eu tomo o meu lanche lá na cozinha, eu moro sozinho, aí eu faço um cafezinho preto, pego uma xicrinha, abro
a porta da sacada, respiro aquele ar fresquinho, aquele cheiro de mato, e ali eu agradeço a Deus por poder estar sentindo aquele cheiro. Aí eu fico tomando... São Paulo ainda? Tem. Tem? Eu moro ali perto do Parque Ecológico Tietê, Ah, então? e ali tem o cheiro de mato. Por morar em São Paulo, tem cheiro de mato. Em São Paulo, eu falo, as pessoas não acreditam, mas tem sim. Tô brincando. E aí eu fico ali tomando café, ouvindo o passarinho cantar e agradecendo a Deus aqui. São coisas simples. Então a gente tem que ser grato pelas coisas simples, né? Deus está nas pequenas coisas também. Agora, se a pessoa é muito ambiciosa, muito gananciosa, só pensa em coisa grande, conquistar, ir pra cima, então talvez ela vai ter um pouquinho de dificuldade, acho que talvez Deus vai trabalhar um pouquinho mais no coração dela, né? Para trazer um pouco de humildade, mansidão, e confiança em Deus. É o modo como eu penso, que se a pessoa pensa... Tem as fases, né, que você tem que passar para você alcançar. Sim, tem época. Eu tive época na minha vida que orava 1 hora por dia. E depois tem época que você não ora tanto. Depois você volta. Eu tô com 34 anos na igreja, então já passei por várias fases. Então é assim mesmo. Ah, mas ontem eu fui dormir e não tinha paciência nem para orar. Ok, então vamos tentar orar hoje? Ontem, beleza, Deus entende, a gente tá cansado, a cabeça tá cheia, o filho que tá chorando, o cônjuge que tá mal-humorado. Ok, não é aquele dia, Sim, né? exato. Se acordar de madrugada, faz uma oração, ou acorda de manhã, bom dia, Senhor, Pai do Senhor. Já deu Pai do Senhor para Jesus? Pai do Senhor para Jesus, não. Essa Eu já dei. É. Acordei assim com sono, Pai do Senhor, Jesus, bom dia. A intimidade. É uma oração, né? Não deixa de ser. Sim, com certeza. Professor, no seu livro aqui, você menciona os tipos de oração, né? Oração da graça, do relacionamento, da intimidade, oração de intercessão, que são os tipos de oração. Você poderia falar um pouquinho de cada uma delas pra gente? A oração de ação de graça, né? Paulo fala, né, que se faça oração, lá em capítulo 3 de 1 Timóteo, se não me engano, ele fala a respeito de oração de intercessão, ação de graças, né, o comunhão. Então, são os tipos de oração. Se eu estou agradecido, não tenho nada, às vezes não tenho nada para pedir a Deus, então vamos agradecer. Agradecer pelo que Deus fez, agradecer pelo que Deus está fazendo na nossa vida, pela salvação, né? Agradecer por termos respostas às orações, por ter comunhão com Deus, isso é importante, né? Muitas vezes eu oro assim, Senhor, obrigado, porque eu sei que o véu foi rasgado e eu tenho acesso direto ao Senhor. Quanta gente está orando para um santo, um pedaço de pau, de madeira, de gesso, acreditando que vai ter uma resposta, né? O Antigo Testamento fala, os deuses são ídolos de madeira, de ouro, de prata. Nós temos o entendimento de que Deus nos ouve, né? Nós temos acesso direto, a comunhão com Deus. Isso é importante ser grato por isso, né? Não estamos sendo enganados, iludidos, orando por um pedaço de vidro, um pedaço de gesso, né? Estamos orando por um Deus vivo. Então temos que ter gratidão porque descobrimos isso, porque Ele nos mostrou, Ele nos convenceu de que Ele nos ouve. Então é um tipo de ação de graça. Tem as orações de intercessão, né? Como eu falei aqui, intercede pelo missionário, pela igreja, pela obra, pelo podcast, por quem está trabalhando, intercede pelo governo, né? Pelo presidente, pelos ministros, governadores, senadores, deputados. Paulo fala sobre isso, orar pelas autoridades. A autoridade foi instituída por Deus. Ela tem um ministério e tem uma responsabilidade. Essa turma toda que está aí no Brasil, eles vão dar conta a Deus, porque Deus deu autoridade e colocou elas lá. Ah, mas elas estão massacrando a população. Será que a gente também não está um pouco fora da linha? Então é preciso que um governo ruim venha massacrar a população? Às vezes acontece isso. Tem muito estudioso da Bíblia que defende essa ideia de que às vezes um governo ruim é para punir o povo. Lá no Faraó, né? Deus fazia isso com o povo de Israel, né? E no Egito. Então, Faraó pesou a mão, o povo foi orar e no fim acabou acontecendo a libertação. E eles foram para a Terra Prometida. Toda vez que o bezerro de ouro era levantado, e Deus permitia desgraça na nação, né? Então você tem aí oração de intercessão, oração de ação de graça, né? Ou interceder uns pelos outros. Você pode fazer oração em função das suas próprias necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ali a ideia não é para você pedir pão. Eu não como só pão. E quem não come pão?
né? Então não pode fazer essa oração, orar essa frase, tem que pular. Ali fala das nossas necessidades gerais, não só de pão, mas de vestimenta, de líquido, de moradia, são as nossas necessidades, né? Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um transporte melhor, eu preciso de um emprego melhor. Tá tudo aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Porque, mas Magno, isso não está escrito no Pai Nosso, mas o Pai Nosso não é uma oração para ficar repetindo, não é uma reza. Quando Jesus foi ensinar sobre a oração, ele falou, não fica fazendo como os pagãos fazem, que ficam repetindo, porque pensam que por muito repetir eles serão ouvidos. Na minha opinião, o Pai Nosso ele é como um sumário, né? Uma estrutura de oração. E aqui no teu livro você faz você explica, né, essa estrutura, né? Sim. Quem for ler o livro aqui, você vai começar aqui com, né? Primeiro começa aqui com Meu Deus, peraí. Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que eu faço uma introdução, né, ao tema. Tem uma introdução ao tema. E aí eu discuto algumas perguntas assim, se Deus sabe todas as coisas, por que eu devo orar? Né? Deus não é onisciente? Se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que orar? Ele não sabe o que eu estou precisando? Né? Se Deus é imutável, no que é que a minha oração muda a Deus? Olha aí uma pergunta interessante. Né? Se Deus não é imutável, a gente não fala isso? Sim. Deus é imutável. Ué, então a minha oração vai mudar Deus? Se ele é imutável, tá vendo? Percebe aí o X da questão? O que você acha? Não vou fazer isso. Eu acho que não, acho que Deus ele não muda, a essência dele, o que ele é, ele não vai mudar por causa da sua oração. Vai mudar por causa da minha oração. Então quem é que tem que mudar? Ele tem que mudar é nós. É a gente. Somos nós. Então, por exemplo, quando eu falei, Senhor, em 24 horas eu tenho que resolver meu problema. Quem é que teve que mudar ali? Eu. Sim. Ele não mudou, ele continuou no trono dele olhando pra minha cara, acho, né? E com bom humor, eu acho que Deus é bem humorado, né? Tadinho, sabe de nada, inocente. Né? Eu acho que Deus deve ter pensado mais ou menos assim, né? Senhor, mata os traficantes em nome de Jesus, amém. Deus falou, mais hora, veja, eu salvei você para você vir aqui na minha frente pedir para eu matar traficante. Você tá errado, Paganelli, né? Então, quem é que tem que mudar? Se Deus é imutável, quem tem que mudar sou eu. Então, à medida que isso tem a ver com a leitura da Bíblia, porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo como nós somos. A Bíblia ela vai iluminando os recônditos do nosso coração, aquelas áreas de trevas que nós temos, né? Eu vim do mundão, quando eu li Tiago pela primeira vez, eu fiquei desesperado, né? Que Tiago fala sobre a língua, né? O homem domou todas as feras, domou tudo que tem na natureza, mas a língua, que é o menor membro do corpo, ele não conseguiu controlar. Eu falei, meu Deus, eu só falo besteira, eu só falo palavrão, eu tô lascado. Eu vou me ferrar na mão desse Deus, né? Sim. Então, quem é que tinha que mudar? Eu. Você. Então a palavra ela foi me mudando, ela foi dizendo, olha, Paganelli, sua boca tá complicada, hein? Você precisa mexer nisso aí, você precisa mudar o seu vocabulário, você precisa acabar com essa malícia, tudo que você fala tem malícia, tem sempre uma segunda intenção. Então, lendo a Bíblia, eu fui descobrindo que eu estava totalmente errado. Mas a própria Bíblia foi me consertando, né? Então, se Deus é imutável, quem é que muda na história? Eu que preciso mudar. E aí, mudando, eu vou conhecendo mais a Deus, e aí vou fazendo orações dentro desse esquema, desse padrão de Deus, e as orações vão sendo ouvidas e atendidas. Né? Então isso eu coloco na introdução do livro, né? Essas perguntas eu discuto na introdução do livro. Mas a oração do Pai Nosso, o professor, eu vou ler aqui a oração do Pai Nosso para as pessoas virem, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque é a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus aqui, ele foi bem simples na oração, mas se a gente for esmiuçar aqui, ele
ele dá meio que uns parâmetros pra gente poder seguir como que tem que ser a nossa oração, né? Como que tem que ser o esqueleto da nossa oração? Você vê que na primeira parte, a oração do Pai Nosso ela é voltada para Deus, né? Pai Nosso Sim. que estás no céu. Primeiro é o Pai Nosso, né? Não Sim, é meu Pai. É nosso. Ele é Pai de todos. Pai Nosso, sim. Ele criou todas as Exato. coisas, né? Sim. Não posso ser egoísta e dizer ele é só meu, né? Uhum. Ele é da minha igreja só, é só da minha denominação. Não, é Pai Nosso, Pai de todos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda essa parte é voltada para Deus. Primeiro eu adoro ele por quem ele é, né? Depois pelo um traço que é exclusivo dele, que é a santidade. Santificado seja o seu nome, ou seja, não vou usar o nome de Deus a todo instante, em qualquer circunstância, eu vou honrar o nome de Deus, né? Eu vou ter reverência pelo nome de Deus, pelas coisas de Deus. O nome é a identidade, né? O nome é a identidade. Se eu for ali na padaria e falar assim, o Rafa apareceu por aqui hoje, ele sai. Rafa é o nome daquele sujeito que apresenta o podcast, aquele irmão ali. Então você tem uma identidade. E essa identidade, ela está expressa no seu nome. As pessoas conhecem você pelo seu nome, o seu apelido, que seja. Então, venha o teu reino, ou seja, não é o meu reino, é a vontade, olha de novo, a vontade de Deus. O reino de Deus expressa, manifesta a vontade e o plano de Deus. Então, estou pedindo para que seja feita essa vontade na terra como no céu. Então, o reino vai vir e vai unificar as coisas na terra e no céu. Ou seja, Deus vai reinar sobre todo o universo. Então, eu estou resumindo muito, né? Porque para cada frase dessa tem um capítulo. Sim, Né? sim. Então, veja que essa primeira parte está toda voltada para as coisas de Deus. Não pensei em nenhum momento em mim agora. Então, Jesus ensinou isso. A primeira parte da sua oração, ajoelha, louva a Deus por quem Ele é. Primeira coisa é você adore a Deus, se volte para Ele. Voltar Se volte para Ele. Ele é para Ele que nós oramos. Sim. É a Ele que nós clamamos. Dar glória a Ele, né? É Ele que vai resolver algum problema que nós tivemos aqui. Então não adianta chegar, ó Senhor, eu. Não. Pera aí, vamos cada coisa no seu lugar. Né? Cada coisa no seu lugar. Primeiro Deus em primeiro lugar. E aí a segunda parte entra a gente, com as nossas necessidades, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas não é só o pão, né? São as nossas necessidades de sustento, de manutenção, né? É a roupa, é a comida, é o emprego, é a alimentação de modo geral, é o sustento para minha família. O pão representa isso, né? O pão é o símbolo básico, primário da manutenção da vida humana, né? Mas a vida humana não é só isso. O próprio Jesus falou, né? Quando ele ensinou lá no Sermão da Montanha, né? Não fiquem desesperados pelo que vocês haveis de comer, pelo que vocês haveis de beber e têm de vestir, né? Todas essas coisas os outros buscam também. Mas olha as aves e olha o lírio do campo. Nem Salomão se vestiu como um lírio desse. As aves estão no céu, nunca plantaram uma semente, nunca colheram, nunca estocaram alimento, mas nenhuma delas morre de fome. Você não vê uma ave aí raquítica, faça uma campanha de oração para vir alimento para mim aí. Não, Deus cuida de todas elas, né? Então Deus sabe que a gente precisa de coisas adicionais, não só o pão, né? Precisa do leite, precisa da manteiga, ou sei lá o que você passa no meio do pão, coloca frios, né? Então ali está falando das nossas necessidades como um todo. Então por isso que eu falo que a gente não deve ficar só repetindo como se fosse uma reza. O próprio Jesus falou, não fica repetindo. Então se for para ficar repetindo o Pai Nosso está no céu, Pai Nosso está no céu, o tempo todo, que nem os católicos fazem, Jesus não teria dito isso. Mas ele disse, não fique repetindo a oração. Então, por isso é o meu entendimento de que o Pai Nosso ele é um esqueleto, é uma estrutura de oração que nós precisamos preencher ali com as nossas necessidades. Né? De repente você precisa de mais coisas do que eu. Então, quando orar o Pai Nosso, você vai dizer, ó, se eu preciso disso. Outra pessoa que precisa de menos coisa para viver, ela vai pedir menos. Né? O Pai Nosso ele vai representar isso. Aí tem a questão dos relacionamentos sociais e pessoais, né? Perdoa-nos assim como. Aí tem uma relação muito interessante, né? Então, se você comete 10 pecados contra mim, você, Rafael, se eu te perdoar 9, quando eu for orar a Deus e pedir perdão por 10 pecados que eu cometi contra Ele, Ele vai me perdoar 9 também, né? Por quê? Perdoa-nos assim como
nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não perdoar você, eu também não posso orar a Deus e esperar que ele me perdoe. Ele vai falar o quê? Você quer que eu te perdoe como você perdoou o Rafael? Você não perdoou o Rafael? Tá guardando uma mágoa no coração, peludo aí? Agora você vem querer o meu perdão se você não perdoou o Rafael? Rafael te devia R$1.000. Enquanto ele não pagou, você não azucrinou. Não parou de azucrinar ele. Não parava de mandar mensagem no WhatsApp. Agora você quer que eu te perdoe na hora. É assim como? Faça isso, assim como eu faço aquilo. Se eu não faço aquilo, não adianta orar a Deus. Então aí veja que nós unificamos o pacote todo, né? Sim. Envolvemos os terceiros, nós e Deus. Então é um padrão só. Então Deus vai seguir esse padrão. É o que nós estamos orando. Perdoa-nos assim como. Se eu perdoar, eu vou ter perdão. Se eu não perdoar, não adianta orar a Deus pedindo perdão. Aí que existe uma coisa que tem que partir de nós, né? No caso, nós estamos pedindo a Deus para orar como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Só que daí, essa parte é a nossa obrigação, né? É a nossa obrigação. E não sei o que fazer. Então Deus já travou um esforço aí. Ele travou a gente aí, né? Olha, vamos mudar todo mundo. Eu tô aqui, meu estoque de bênção, de perdão tá cheio. Agora, liberem o perdão aí embaixo, que eu libero o perdão aqui em cima. Assim como vocês fizeram embaixo, eu vou fazer aqui em cima. Meu Deus, olha Tudo que amarradinho. explodição, hein? Tudo amarradinho. Meu Deus do céu. E daí ele continua, né, professor? Assim como nós perdoamos quem tem ofendido, E não nos deixei cair em tentação. Né? Então, as nossas dificuldades espirituais, nossas dificuldades emocionais, porque pelas emoções a gente também pode ser levado a ser tentado, né? Então, hoje tem muitas doenças que são doenças emocionais, doenças psicossomáticas, né? Pressão, estresse. Então, cuidado da nossa saúde. Não é só a saúde espiritual, é física também, né? Às vezes a pessoa pensa que isso é só um problema espiritual, mas não. Hoje a sociedade nossa, brasileira e mundial, ela às vezes tem mais problema emocional do que espiritual. Claro que tem muito problema espiritual, mas tem muito problema emocional também. Então entra aí também, né? Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ser uma pessoa emocionalmente fraca, né? Que qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa nos machuca, qualquer coisa nos magoa, a pessoa fica desesperada, crise de pânico, síndrome do pânico, acha que vai ser assaltada, acha que vai entrar gente em casa, né? Daqui a pouco o diabo entra mesmo na vida da pessoa, a pessoa está dando brecha assim, né? Então é um conjunto, né? Percebe como é muito mais complexo? Não é simplesmente não nos deixe cair em tentação, né? A tentação está onde? No clique do mouse que eu vou acessar um site pornográfico? Não! O problema está, às vezes, no relacionamento de um patrão com um empregado, que o patrão é opressor, o patrão assedia, o patrão fica exigindo que a pessoa cumpra a meta o tempo todo e tal. Então, tanto problema que pode levar a uma opressão emocional e aí abrir uma brecha para uma possessão, um problema espiritual, né? Então temas de oração também, percebe? A saúde das pessoas, né? A gente vive numa sociedade adoecida, né? A nossa sociedade é adoecida. Não só no Brasil, no mundo todo hoje. Sim. A gente vive um momento muito crítico de saúde emocional, né? Principalmente depois da pandemia, né? Sim, bem lembrado, bem lembrado. É verdade. Professor, vamos lá, tem mais uma pergunta. Quando a gente fala de oração e ação, né? Até onde nós devemos orar e começar a agir, né? Até onde é nossa responsabilidade e até onde nós não temos mais opção e temos que se limitar só à oração. Como que separamos isso? Nós temos uma participação nos planos de Deus, né? Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ok, o chamado estava feito, né? Qual era a tarefa de Abraão? Sair. Deus deu a direção para ele, vai para o norte, vai para o sul, leste, oeste? Não. Ele só falou desconecte-se das suas relações sociais aí.
da sua parentela, casa do pai, da sua terra, parentela e casa do pai. Ou seja, o círculo mais íntimo da família, dos amigos e vizinhos e a sociedade de modo geral. Para uma terra que eu te mostrarei. Ele mostrou qual era a terra? Não. Então, se Abraão não agisse porque Deus não deu a direção, nada teria acontecido. Mas qual que era o dever de Abraão? Sair. Ah, mas Deus queria que ele fosse para o norte. E se ele saísse para o lado leste? Não tem problema. Ele agiu. Deus vai dirigi-lo. Mas o papel dele era sair. Deus mandou o quê? Mandou sair? Ponto. Saia. Não tem lado errado. Se Deus mandou sair, se foi isso que Deus mostrou, então obedeça ao que Deus mostrou. Moisés, vai lá falar com o faraó. Ah, não tem como. Eu não tenho jeito para essas coisas. Eu não tenho recurso. Aí Deus olha e fala assim, o que você tem na mão? Ah, eu tenho um pedaço de pau. Joga esse pedaço de pau no chão. Ele jogou. Virou o quê? Uma cobra. Tá vendo? Mesmo um pedaço de pau que você tem na mão, eu posso transformar esse pedaço de pau numa cobra. Então eu posso transformar o pó em piolho, eu posso transformar a água em sangue, eu posso transformar a luz em treva, vai ficar sem luz no Egito. Então qualquer coisa eu posso transformar. Eu só quero que você vá lá e fale com o faraó, tribuloso. Vai lá. Ele só tinha que ir. O milagre era Deus que ia fazer, mas ele só tinha que, se ele não fosse, então a ação está aí. Comece com um pouco que você tem. Era um pedaço de pau, que era a vara de Moisés, né? Era a obediência de Abraão, né? Com pouco. Sim. É pão, multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos estão? Quantos estão aí para comer? 5.000. O que a gente tem? 2 pães e 5 peixinhos, 3 peixinhos, não lembro quantos eram. Bota o povo sentado aí em pequenos grupos e vamos multiplicar. Traz o pouco que tem aí. Todo mundo comeu e sobrou. Sobrou, Rafael. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus. E a gente vê que é uma coisa vai levando a outra, né? Porque se você não tem o conhecimento da palavra, você não sabe orar. Se você não sabe orar, Deus não te responde. Se Deus não te responde, tu passa perrengue. Não é verdade? Você vê como uma coisa vai levando a outra, né? Tem uma... Eu vou ajudar agora quem está nos ouvindo, né? Porque fala, puxa vida, então eu tenho que entender da Bíblia toda se eu quiser orar e tal. Não é que não é assim. Deus, ele é misericordioso. Ele sabe o ponto em que a gente está, né? As pessoas, elas não estão todas no mesmo nível. Nem de graça, nem de espiritualidade, nem de conhecimento. Cada pessoa tem um nível aqui, né? Nós estamos aqui em mais de 2 pessoas, 3 pessoas. Sim. Cada um tem o seu nível, cada uma está no estágio. E Deus sabe isso e respeita isso, né? Então, se você não sabe o que vai pedir, o próprio Paulo falou, né? O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que você não saiba pedir direito, você vai ajoelhar, vai sentar, ou vai estar andando e orando de lá para cá, você vai usar as suas palavras, vai usar o seu vocabulário, vai usar o seu entendimento. Ah, professor, mas eu não entendo tanto assim, o meu vocabulário é muito reduzido. Não tem problema, Deus sabe o que você precisa. Ele só precisa que você vá a Ele e peça. Ele vai traduzir as suas palavras, mesmo que sejam erradas. Não precisa orar, ó Senhor, enche-nos com a sua bondade, a sua misericórdia. Não precisa orar assim, como se estivesse fazendo um discurso político. Não, ore com as suas palavras, ore com o seu entendimento, ore com a sua simplicidade. É isso que Deus quer. E você pensa que só porque eu sou um escritor premiado, eu fico orando, faço introdução, desenvolvimento e conclusão na oração? Não. As minhas orações, cara, às vezes, se bobear, até gira eu falo. É o meu vocabulário, é o meu jeito. Não adianta eu inventar um personagem novo para Deus, porque Deus sabe quem eu sou. Ele olha pro meu coração e pronto, não tem como esconder nada de Deus. Exato. Então, use o que você tem, use a vara que você tem. Né? E Deus é que vai transformar. O Espírito é que vai traduzir isso para Deus. O Espírito Santo. Paulo escreve isso na carta aos Romanos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? O que são gemidos inexprimíveis? O que é inexprimível? É aquilo que não dá para dizer. Se eu tiver aqui, ó,
Chorando. Ana não estava orando a Deus pedindo um filho e o sacerdote pensou que ela estava bêbada, embriagada. Você está bêbada essa hora da manhã? Não, ela estava ali, ela não tinha nem como falar mais a Deus, estava chorando, estava sussurrando. Mas aquilo foi traduzido na presença de Deus. E ela alcançou o que ela queria, o filho. Então, aí com o tempo, você vai aprendendo, vai se inteirando, vai ouvindo uma pregação, vai participando de uma aula, vai lendo a Bíblia, vai lendo um bom livro, tal, e vai ampliando o seu repertório. Mas comece com o que você tem. Não espere acontecer um milagre e você, pronto, da noite pro dia você está orando em 1 hora, falando em línguas e tudo. Não, não é assim que acontece. Nunca vi acontecer assim. Você fazer uma oração, escrever num caderno, é válido também? Tem gente que gosta e funciona. Né? Tem gente que coloca a data, faz a oração, depois quando Deus responde, ela vai lá e confere. No dia tal eu orei e olha, hoje Deus respondeu. Tem gente que funciona assim. Tem gente que gosta de cantar, em vez de orar Pai Nosso, está no céu, vai lá e oferece um louvor a Deus, uma canção. Você parece que faz isso, né? Quando eu me sinto, às vezes a gente tá meio um pouquinho fraco, assim, um dia não tá muito legal, você vê que o clima tá pesado, eu louvo. Louvor, tá certo, não tá errado. Aí você vê que aquele peso já sai e você já tem vontade lá de abrir a tua Bíblia, já ler uma palavra de oração. Ali no Novo Testamento fala, né, que nós devemos oferecer a Deus o sacrifício dos nossos lábios. Que são os sacrifícios dos lábios? É isso que você falou. É um louvor, né? É um cântico. Você está fazendo uma oferta para Deus. No Antigo Testamento eles não faziam ofertas no altar? Sim. Você está fazendo uma oferta também a Deus. De coração. Né? Você está cantando. Você não está conseguindo falar, mas o que você tem? Eu tenho aqui, Senhor, uma vara. Qual que é a sua vara? É o meu cântico, é o meu louvor. Hoje não dá para falar, Senhor. O dia está ruim hoje. Hoje está péssimo. O que dá para fazer é cantar um hino, cantar um corinho. Deus está recebendo. Glória a Deus. E oração em pensamento e voz alta, tem diferença, pastor? Tem gente que tem essa superstição, né? Eu não vou orar em voz alta, porque senão o diabo escuta e vai me trapacear, né? Não, mas a gente não pode pensar assim, porque senão a gente vai dizer que o diabo é mais poderoso do que Deus, né? Sim, com certeza. Não é. No meu não é. A gente vai estar o meu Deus não é mais fraco que o diabo, não. Claro. Né? Agora, você pode orar tanto em pensamento como em voz, né? Voz alta, ou baixa, ou voz baixa, não precisa gritar. Né? Mas pode orar em pensamento também, se sente melhor, né? Tem ali a comunhão com Deus, não muda nada. O endereço é o mesmo, é o céu. O endereço é o céu, né? É isso aí. Meu Deus, e o senhor já foi pastor também, né? O senhor disse? Dirigi uma igreja por 3 anos, lá na década de 90, e aí depois eu fui para a área da educação, fui dar aula em seminário, e aí não voltei mais para a igreja. É tempo de Deus, né? Entendi. Se Deus, as pessoas perguntam, você nunca mais vai voltar a dirigir igreja? Eu falei, vontade eu não tenho, mas se Deus quiser que eu volte, Ele vai colocar a vontade no meu coração, Ele vai me convencer e eu vou voltar de coração aberto. Não tem problema, eu não luto com Deus, não. Eu só obedeço. Mas o senhor que foi pastor, assim, que já cuidou de uma igreja, de uma comunidade, uma oração em grupo, no caso de intercessão, ou a igreja orando, ou um grupo ali, tem uma força maior do que uma pessoa sozinha? Tem no sentido de que um motiva o outro. Não que a oração fica mais forte. Não. Mas é que se você tem um grupo, o grupo puxa você, né? Pra orar. Então você vai tá ali, ó. Vamos tal hora. Então, às vezes você podia fazer uma outra coisa, se distrair. Mas não, você assume um compromisso com o grupo. Aí você vai lá e cada um ora, faz um trecho da oração ali. Então, é no sentido de o grupo dá força para o próprio grupo, né? Então é positivo, as pessoas se ajudam e aí com o tempo até aprendem a orar, ouvem os outros orando, vê o que os outros estão pedindo, como eles estão falando. Então a pessoa aprende assim, a gente aprende assim, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de testemunho de pessoas que andaram com Deus e se afastaram com Deus. Então a gente lê e aprende. Exato. Quando a pessoa conta um testemunho na igreja, está fazendo o que a Bíblia faz. Eu pedi isso a Deus, Deus abençoou, eu estava nessa situação, Deus me levou para essa situação. Então, é na comunhão que a gente se desenvolve. Se eu tenho um dom e eu não vou para a igreja, como é que eu vou usar o meu dom? Se eu tenho uma necessidade e eu não vou para a igreja, como é que eu vou ouvir o testemunho e a palavra? Exato. Então, deixa de ser edificado e deixa de edificar os outros. Né? Então, é por isso que é corpo.
Um é boca, outro é braço, outro é perna, né? Então, Exato. juntando tudo, vira o corpo. Né? O dom, quando a gente fala de dom de intercessão, muito se fala isso em dom de intercessão. Esse é real, o dom de intercessão? Ou é O Novo obrigação de todos nós? O Novo Testamento tem listas de dons e nenhuma das listas que eu me lembre aparece o dom de intercessão. Você pode ter uma vocação para interceder mais. Tem pessoas que intercedem mais do que outras, tem uma vida de consagração só para oração. Às vezes a pessoa não prega, mas ela está ali orando por todo o ministério. Sim. Mas a Bíblia não chama isso de um dom. Nós é que chamamos, né? A pessoa tem um dom de intercessão, né? Mas os dons estão lá. Palavra de sabedoria, ciência, língua, interpretação de língua, Tá bem curar, exato. Tem as listas de dons e isso daí não aparece. Aparece como obrigação de todo cristão orar. E aí dentro desse orar tem os tipos diferentes de oração. Uhum. Ok? Professor, a gente vê Daniel, ele tinha horários para orar, né? A gente vê que ele era regrado nisso. Essa questão de horários para orar, isso é uma regra para nós? Nas igrejas pentecostais, eu cresci na igreja pentecostal, né? Depois que eu me converti, né? Tem aquela história, né? Que orar de madrugada é melhor porque a filha é mais curta, né? Isso, é verdade. Mas isso é uma crendice de crente, é uma superstição, não tem nada a ver, né? Porque se Deus é onipotente, se ele tem todo o poder, a fila pode ser de 8 bilhões de pessoas, são 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Se todo mundo inventar de orar ao mesmo tempo, você acha que Deus vai se atrapalhar? Não. Não. Então não existe esse negócio de horário mais fácil e horário mais difícil. Ali, Daniel, ele era disciplinado, ele era um cara regrado, ele tinha a regra dele, o critério dele. Por quê? É uma maneira de você se obrigar a fazer as coisas, né? Tem gente que coloca horário para fazer as coisas, por quê? Porque precisa ter uma disciplina. Quando você tem disciplina, você faz muito mais coisas, você rende mais. Por quê? Você tem hora para tudo. Agora que começa isso, começa aquilo. Às vezes as pessoas perguntam para mim, como é que você consegue tempo para escrever? Eu falo, a gente não consegue tempo. Ou você faz o tempo ou você não faz. Então, quando eu estou escrevendo um livro para mim, eu paro de trabalhar às 6 horas da tarde e vou trabalhar no meu livro. Porque eu já trabalhei o dia inteiro no livro dos outros. Agora eu vou cuidar do meu. Se eu não fizer isso, eu não escrevo. Então, isso é uma disciplina que eu desenvolvi. Então, Daniel desenvolveu a dele. Orar 3 vezes por dia lá. Né? E ok, mas tem outro caso desse na Bíblia? Não. Dizem que Tiago, irmão de Jesus, orava de joelho, não sei quantas horas, que o joelho dele era igual um camelo de tão grosso, mas isso não está na Bíblia, né? Agora, Daniel, a gente sabe que ele tinha lá, a disciplina dele era rigoroso, ele era um reloginho, né? E bom, cada pessoa funciona de um jeito diferente. Exato. Do outro. É uma dica, né, para as pessoas que estão assistindo aí, fazer as coisas regrada, você rende mais, né? Sim, muito importante isso daí. Você consegue Muito legal. Uma agenda, cronograma, hora. Você falou, tem gente que prefere escrever a oração num caderno. Organizar. Ela se motiva por aquele jeito, né? Muito bem, interessante, é uma boa opinião. Bom, a gente tava conversando ali, ali nos bastidores, o senhor falou que escreve para as pessoas. Eu achei sensacional. O senhor escreve para as pessoas que não tem tempo de escrever. O senhor vai lá e escreve um livro para ela. Que não tem tempo, às vezes não sabe. Não tem tempo, não sabe. Como que é esse trabalho que o senhor faz? Eu faço isso há quase 30 anos já. Né? Se chama Ghostwriter, escritor oculto. Né? Então, o que é o escritor oculto? Eu pego o conteúdo de uma pessoa, pode ser através de entrevista, pode ser uma pregação que ela gravou, pode ser uma entrevista que ela deu, ou uma live que ela participou e gravou. Eu transformo isso em texto, a gente joga hoje na inteligência artificial, antes não, tinha que ouvir e digitar. Hoje joga na inteligência artificial, ele te dá o texto que foi gravado. E aí eu desenvolvo esse conteúdo até se tornar um texto do tamanho de um livro e a pessoa publica o livro. Né? Então eu faço esse trabalho há quase 30 anos já, e aí já escrevi mais de 100 livros de várias pessoas de várias áreas. Psicólogo, músico, ator, advogado, ministro do estado, país não, pastor, e aí é muita gente para quem escrever, muita gente mesmo.
né? É um dom que Deus me deu, né? A minha vocação era essa. Então, além da minha carreira como escritor, com 37 livros lançados, ainda vou lançar 2 livros inéditos desse ano, ainda tem essa carreira que eu trabalho para os outros. Então, é um trabalho que eu faço o tempo todo, estou escrevendo. Quando eu não estou escrevendo, eu estou escrevendo. Meu Deus do céu. Essa é a E minha você, vida. você falou que é membro e diretor da Academia Paulista Evangélica de Letras. É uma academia que O que reúne. é esse? É uma academia que esse trabalho? reúne escritores, né? E a gente se reúne para poder traçar estratégias para que as pessoas desenvolvam mais a cultura. A gente vai promover agora um concurso com patrocínio para poder abençoar ministérios, seminários, né? Para motivar as pessoas a se envolverem mais com a cultura, com a literatura, produzir textos. Então, são várias ações que a gente toma para desenvolver. É como uma academia brasileira de letras, né? Só que a nossa é evangélica, então só reúne gente da igreja. Somos, acho que, 40 e tantos membros, se eu não me engano. Entre homens e mulheres, né? Escritores, todos os escritores. Muito bem. E esses prêmios de literatura que o senhor recebeu aqui como escritor, quais são esses prêmios? Conta pra gente. Eu recebi 7 prêmios Aretés, que, na verdade, a Associação Brasileira de Editores Cristãos, ela chamava ABEC. Depois ela mudou de nome para ASEC. Mas é a mesma associação. E no começo ela dava o prêmio chamado ABEC. Eu ganhei um prêmio quando era nessa época. O primeiro livro que eu publiquei, eu ganhei um prêmio. Chama Prêmio de Autor Revelação. Você só pode ganhar uma vez. No primeiro livro seu. Aí você concorre, né? E aí tem um grupo que vai ler os livros todos que foram inscritos no prêmio. E eles vão dar nota para esses livros, vários critérios, né? E aí eu ganhei, em 1995. E aí depois os outros livros que eu fui lançando foram sendo escritos também, em várias categorias, né? Melhor história, melhor romance, melhor comentário bíblico. Então tem vários tipos. Eu ganhei 7 prêmios Aretés e ganhei um prêmio de promotores da paz. Foi um prêmio de pós-graduação. Na época era você tinha que escolher um dos grandes nomes mundiais que promoveram a paz. Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Fethullah Gulen, aquela Malala, né? E eu fiz um texto sobre o Mandela, o Nelson Mandela, e ganhei o prêmio. Né? O prêmio de pós-graduação dos promotores da paz. Foi oferecido... eu ganhei, inclusive, recebi das mãos do cônsul da África do Sul no Brasil. É um sujeito grandão. Estava presente lá na Escola Paulista de Sociologia, se não me engano, ali perto da Praça da República. Então foram 8 prêmios ao longo da minha carreira. Muito bem. Meus parabéns. Obrigado. Meu Deus, quase falou língua estranha aqui. Que eu não entendi. Pode falar. Meu Deus do céu, não, quanta coisa aqui, hein? É um prazer muito grande receber o senhor aqui, viu? Nesse gabarito todo aqui, no conhecimento, a gente fica até constrangido, né? Não, De tanto conhecimento que o senhor tem, a gente... Não, cara, a gente come arroz e feijão igual. Meu Deus do céu. Hoje eu sei que o senhor tem muito conteúdo para conversar, mas hoje a gente falou sobre oração, né? Espero que o senhor volte mais vezes para cá e as portas estão abertas quando o senhor quiser. Obrigado Viu? pelo convite, obrigado pela confiança em me trazer aqui para falar para o seu público, um público seleto, muita gente, eu fico feliz por isso. Espero que você que assistiu, né, tenha aproveitado alguma coisa, tenha despertado para alguma coisa, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Perdão, eu até esqueci de Dos o senhor livros. passar o seu contato, o senhor quer passar o seu Instagram para as pessoas? O meu Instagram é Magno quiserem. Paganelli, né? Magno com G mudo e Paganelli com LLI, no Instagram. Tem um canal no YouTube também, Magno Paganelli, Facebook. E os livros podem ser encontrados na Amazon. Acho que é o mais fácil, né? Qualquer pessoa... No seu Instagram também tem link lá. Não coloquei. Dos livros eu não coloco. Tem algumas postagens sobre os livros, né? Mas não tem o link. Ah, tá. Então na Amazon você digita lá. Tem a oração que Deus responde. Tem um outro livro com o mesmo nome do pastor Marcelo Santos. Mas aí procura lá, Oração que Deus Responde, Magno Paganelli. Aí vai aparecer a página do meu livro na Amazon. E o Caminhando com Deus Pai também, que é o devocional. O devocional. Muito o devocional mesmo. é para ajudar pessoas que querem começar a orar, né? Olha, interessante, né? Porque, ó, Às vezes, aí tem um versículo 2 de abril, né? 2 de abril. Tem um versículo 5 de bíblico, um abril, comentário 7 e uma oração lá no rodapé. Naquela faixa azul tem uma oração.
Então ali a pessoa já começa a ser motivada diariamente a ler uma passagem bíblica, ter um comentário curto e já fazer uma oração. E aos poucos ela vai pegando embalo. E é um textinho curto, né? Cada Sim, dia. é muito rápido para ler, 3 minutos E no aqui é máximo. oração. Essa faixa azul aqui é uma oração, né? 2 Você minutos, faz 3 tudo minutos isso. a pessoa leu isso daí e já começa a orar. Aí ela já coloca as orações dela, pode ir acrescentando os Legal. outros pedidos. Daqui Ó, a então pouco um casa com o outro, né? é um combo. Combo, né? Que legal, muito bem. Professor, Publicados pelo selo Acas, da editora Citadel. O selo Acas é o selo de livros evangélicos da editora Citadel, que hoje está entre as 10 editoras que mais vende por livros, por ISBN. Uma pesquisa da Nielsen, né, fez essa pesquisa e nós estamos entre as 10 editoras top de linha, lançando bons autores aí e vem vindo coisa boa por aí também. opa, novidade. Maravilha. Então segue ele lá, pra saber. Isso. Quando sair novidade lá, vocês estarem por dentro aí. Professor, muito obrigado, mas você não vai escapar da nossa caixinha aqui. Nossa caixinha da promessa aqui. É? O senhor tira o versículo, lê. Eu bom? tenho meu óculos aqui. Ah, aí então, tá ali? Tá ali em Vai cima da pegar. mesa. Ele vai pegar, então vai pegar o óculos. O senhor tira um versículo, esse aqui a gente faz todo final, tá? Tá Tira bom. um versículo aqui e a gente ora pra encerrar. Maravilha. Obrigado. Vamos lá então, vamos ver aqui. Pronto, conseguiu aí? Então vamos lá, ó. Pode ver se você tira. Vamos ver aqui. Tem um verdinho aqui, ó. Eu que sou palmeirense, vou pegar esse verdinho. Posso ler? Pode ler. Aqui diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14, versículo 1. Forte. Guarde aí essa palavra no teu coração. Acalma o coração e creia em Deus. Essa é a mensagem, acalmar o coração. Não fica aflito. E uma coisa boa para acabar com a ansiedade é a Oração. 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 Isso aí não tem outro Chão jeito. com chave de ouro. Pastor, Muito olha, bem, chamei vamos de orar. pastor porque eu sou. Pode orar. Vamos encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, nós Sim, louvamos o Teu santo nome pela obrigado, oportunidade de estarmos aqui Jesus. com o Rafael, Obrigado. com as pessoas que seguem o canal, o podcast. Te damos graça por essa ferramenta que o Senhor levantou e tem feito prosperar, porque tem aberto porta para que as pessoas sejam edificadas, tenham contato com outras culturas, tenham contato com o entendimento e conhecimentos os mais variados. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui na sua presença. Que cada pessoa que assistir esse podcast possa ser abençoada por Ti, possa crescer na graça, no conhecimento. Que as Tuas mãos estejam sobre cada um, orientando, dirigindo em tudo que venham fazer, falar, decidir, todas as direções que as pessoas vão tomar, que sejam todas na direção do Teu Espírito, Pai. Levanta obreiros e obreiras, levanta homens e mulheres, levanta um exército de oração, de intercessores, pessoas sensíveis, que sejam movidas pelo Teu Espírito e que tenham prazer na oração. Se a pessoa não está conseguindo orar, que ela consiga, a partir de hoje, ter uma mudança na sua vida, vira a chavinha dela, Senhor, faça dessa pessoa uma pessoa que tenha a vida de oração como prioridade e que tudo isso seja feito para a honra, para a glória do Teu santo nome. Abençoa a nossa família e leva-nos em paz debaixo da Sua mão, guardados e protegidos para os nossos lares agora. É o nosso pedido, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Professor, muito obrigado, viu, por ter vindo para cá, por ter aceitado o convite. Amém. Deus abençoe você, seu trabalho, seu ministério aí, o trabalho maravilhoso que o senhor faz aí, que é pro reino de Deus e é sensacional, viu? Amém. Muito obrigado, parabéns pela premiação, por tudo aí que Deus fez na sua vida. E creio que tudo que nós falamos aqui foi para glorificar o nome do Senhor. E você que ficou escutando aí, até o final, guarda aí no seu coração, manda esse vídeo, manda esse podcast para teu amigo, para os irmãos da tua igreja, para quem você conhece, porque hoje eu falei que você ia sair daqui transformado. Então curte aí, comenta, compartilha e eu te espero até o próximo episódio. Se Jesus não voltar, estaremos aqui, ó. Estarei orando por você e ore por nós aí também. Deus abençoe.